Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar em um dos movimentos geopolíticos e econômicos mais fascinantes do nosso tempo. Vamos entender a fundo a presença da China aqui no Brasil. E olha, essa relação cresceu de um jeito tão absurdo nas últimas décadas que mudou completamente de perfil. A China deixou de ser só aquele comprador gigante das nossas commodities e passou a ser um investidor direto, fincando o pé no território nacional. Nessa análise, a gente vai destrinchar tudo isso, indo muito além daquelas trocas comerciais simples, sabe? Vamos entrar de cabeça no mundo complexo dos investimentos estruturais de longuíssimo prazo. E é exatamente aqui que surge o grande mistério que guia a nossa investigação. Afinal, a gente está vendo nascer uma parceria estratégica de verdade ou é só uma nova forma de dependência econômica se formando? Para entender se essa enxurrada de dinheiro estrangeiro é um passaporte para o futuro ou uma armadilha que pode acabar limitando a soberania do país, a gente precisa deixar as paixões de lado. O negócio aqui é olhar de forma bem pragmática e fria como as peças desse tabuleiro de xadrez global estão se movendo agora. Então, começando pela parte 1, a nova relação China-Brasil. Para entender o cenário de hoje, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Durante muito tempo existia essa antiga era da relação comercial. Era algo super simples, basicamente a exportação de matérias-primas brutas, tipo soja, minério de ferro e petróleo. Uma engrenagem que funcionava redondinha para sustentar o boom de crescimento da China lá no comecinho do século. Mas a nova era que a gente está vivendo é um bicho completamente diferente, muito mais sofisticado. O capital chinês agora está entrando forte em energia, em veículos elétricos e em tecnologia de ponta direto aqui no Brasil. Eles não estão mais preocupados só em garantir comida e minério para o curto prazo. Tem uma visão de décadas rolando aí, focada em criar cadeias produtivas globais super sólidas e consolidar uma influência gigante aqui no Hemisfério Sul. O que nos leva à parte 2. Onde o dinheiro está indo? Quando a gente olha para onde esse dinheiro está indo, dá para ver que a precisão é cirúrgica. Os alvos são os setores mais vitais possíveis. Não é investimento comum, não. Estamos falando de influência em infraestrutura pura. O fluxo de investimentos é pesado em energia solar e eólica, na implementação da infraestrutura robusta para a internet 5G, na fabricação de carros elétricos e na extração de minerais críticos. Ou seja, as partes mais sensíveis da economia, tipo a rede elétrica e as vias de transmissão de dados, passaram a contar com grandes grupos globais. E pensa bem, quando uma potência estrangeira investe tão pesado na estrutura que literalmente ilumina e conecta um país, isso molda o futuro e a espinha dorsal da economia por muitas gerações. Quer um exemplo prático de como está acontecendo? Olha só o caso da fábrica da BYD, lá em Camaçari, na Bahia. O Nordeste, com aquele potencial logístico gigantesco e muita energia limpa, parou de ser visto só como um mercado consumidor e virou uma base de expansão tecnológica para a América Latina inteira. Isso é uma mudança radical de paradigma. A ideia não é mais simplesmente colocar o carro pronto no navio na Ásia e mandar para cá. É construir o polo técnico aqui, atrair fornecedores, transformar a engenharia local. É realmente colocar a região no centro do mapa mundi da mobilidade sustentável. E isso nos joga direto na parte 3, a disputa pelo futuro. A verdade é que os grandes astros dessa transição energética global são elementos que o chão do Brasil tem de sobra. Estamos falando de lítio, cobre, níquel, grafite e daquelas famosas terras raras. Do dia para a noite, o valor desses materiais explodiu, simplesmente porque eles são a base para fazer a civilização rodar no século XXI. Só para dar uma ideia, o lítio e o níquel são o coração de qualquer bateria de alta densidade. Sem eles, a revolução dos carros elétricos não acontece. O cobre é insubstituível para eletrificar as cidades em massa, e as terras raras são a chave para fabricar os superímãs, que vão desde as turbinas eólicas gigantescas até os sistemas mais absurdos de inteligência artificial. O grande pulo do gato aqui é entender a ponte inquebrável entre o recurso bruto que sai da terra e a tecnologia final que chega no mercado. Não dá para construir as maravilhas de hoje, tipo os data centers imensos ou os painéis solares, sem dominar a extração e o processamento inicial desses minerais críticos. Essa corrida frenética por infraestrutura industrial está totalmente ligada a quem consegue acessar essas minas. É uma disputa bem silenciosa e não é pelo lucro do próximo trimestre, não. É pelo controle da base material da economia limpa que vai ditar as regras do jogo pelos próximos séculos. E aqui entra o grande alerta da nossa análise, na parte 4, o risco da reprimarização. Tem um desequilíbrio perigoso na nossa balança comercial, e a gente precisa entender isso muito bem. De um lado, as exportações são puro peso. Muita soja, minério de ferro, petróleo bruto e proteína animal. Do outro lado, a gente importa máquina, equipamento de alta tecnologia e produto manufaturado complexo.
Funciona assim. A gente age como o grande fornecedor mundial de recurso natural essencial e os outros países que têm as patentes e a indústria avançada mandam de volta produtos infinitamente mais caros. Exportar montanhas de minério para depois comprar um único microchip cria um déficit crônico. Isso segura o crescimento do produto interno bruto e deixa a economia engessada em atividades de baixo valor agregado no longo prazo. Os economistas chamam esse fenômeno de reprimarização. É uma tendência super perversa onde um país passa a depender cada vez mais de vender matéria-prima, enquanto fica completamente viciado em importar bens manufaturados de alto valor. A analogia da fazenda é perfeita para ilustrar isso. É como se uma fazenda vendesse caminhões lotados de laranjas a centavos para o vizinho e depois fosse na lojinha dele comprar garrafinhas de suco industrializado a preços exorbitantes. Na prática, isso significa perder empregos de qualidade em engenharia, pesquisa e tecnologia. A nação vai enfraquecendo a própria indústria, mesmo sendo riquíssima em recursos. A nossa margem de autonomia desmorona quando o cérebro da operação fica o tempo todo fora das nossas fronteiras. E sabe quem entendeu isso muito bem lá atrás? Parte 5. A lição estratégica chinesa. Tem uma ironia fascinante em tudo isso. A própria China só chegou no topo porque usou rios de capital estrangeiro. Só que eles fizeram isso seguindo 3 passos geniais e inegociáveis. Primeiro, exigiram transferência de tecnologia no papel durante as negociações. Segundo, treinaram e qualificaram a mão de obra local até não poder mais. E terceiro, usaram esse conhecimento todo para fortalecer empresas puramente nacionais. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, se uma corporação ocidental quisesse montar fábrica lá, a lei chinesa obrigava a criar as famosas joint ventures com as empresas locais. A meta nunca foi só alugar o quintal para sediar montadoras dos outros ou lucrar com mão de obra barata. O objetivo era aprender cada milímetro do processo produtivo, absorver a tecnologia e aí sim, erguer uma autonomia produtiva global de verdade. O que nos traz para a nossa realidade na parte 6? O Brasil tem estratégia? Para criar um escudo de proteção e garantir um desenvolvimento real, a cartilha é muito clara. Atrair o dinheiro de fora é ótimo, mas é só o começo da conversa. O fundamental é proteger os setores estratégicos mais sensíveis, ter pulso firme para negociar a transferência de tecnologia e investir pesado na nossa própria inovação interna. A gente não pode aceitar o destino de atuar apenas como um mero mercado consumidor gigante. Outra coisa vital é reduzir as dependências excessivas, o que significa diversificar ao máximo os parceiros comerciais para não ficar refém das oscilações de uma superpotência só. Se a gente não tiver esse rigor no planejamento, a nossa riqueza vai embora de forma muito passageira. Mas, se esses pilares forem executados, o investimento estrangeiro vira um motor poderoso de industrialização, gerando as condições reais para a nossa soberania tecnológica. Tudo o que a gente conversou até aqui converge para uma verdade absoluta, resumida perfeitamente nesta frase: a riqueza natural, sozinha, não garante a prosperidade duradoura. O que transforma países de forma estrutural é a capacidade de construir valor sobre aquilo que eles já possuem. Não adianta nada ter um território continental abrigando todo o lítio, todo o cobre e possuir terras raras valiosíssimas se não houver uma execução estratégica inteligente por trás. O potencial bruto é incrível, mas não resolve o quebra-cabeça do desenvolvimento se a gente não tiver a competência de agregar valor internamente antes de exportar. E para fechar a nossa explicação de hoje, fica a questão essencial para o século XXI. O país vai construir uma verdadeira autonomia econômica, aproveitando essa alavanca gigantesca de investimentos, ou a gente vai só trocar uma dependência internacional por outra, se resignando ao papel de fornecedor de retaguarda na grande disputa global? Olha, a forma como esses recursos de capitais vão ser gerenciados a partir de agora é o que vai ditar de forma irrevogável a nova geografia do nosso futuro.